Olá, 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 sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Juliana Pimenta e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os materiais básicos para trabalhar com os doces finos. Além disso, no final desse vídeo aqui eu vou te apresentar dois equipamentos que podem dobrar a sua produtividade assim que você começar a ter mais pedidos. Bom, gente, esse vídeo aqui ele faz parte da nossa série Doceira Protagonista, que é uma série onde eu falo para você sobre os passos que você deve dar na sua jornada para se tornar uma doceira protagonista, ou seja, uma especialista e uma referência no mercado de doces finos. Mas antes da gente falar aqui sobre os materiais que você precisa ter, eu quero quebrar um mito, gente. Tem muita gente que pensa assim, quando a gente fala dos doces finos, que pensa que a gente precisa de materiais caríssimos e equipamentos difíceis e muito específicos e que, enfim, que precisa basicamente de um laboratório na cozinha. E, gente, não é bem assim, tá? Dá sim pra gente começar com alguns materiais básicos, muitos deles que você já conhece, já sabe usar e já tá acostumada. Alguns outros, eles são sim um pouco mais específicos, mas dá pra você começar com um baixo investimento, tá? E muitas vezes também, especialmente para quem já trabalha em algum ramo da confeitaria, você já viu esses materiais, já tá acostumado a trabalhar com eles, tá? Não é nada assim de outro mundo. É claro que a gente tem sim algumas coisas específicas que a gente precisa, mas como eu falei, dá sim para você começar com um baixo investimento, tá? É claro que depois, conforme você vai crescendo, enfim, aí sim você pode ir investindo em equipamentos maiores e etc, que são mais caros e que também aumentam aí a sua produtividade ou que facilitam a sua vida ali na cozinha, tá? Mas dá para você ir dando um passo de cada vez. Bom, então aqui vamos começar falando aqui dos nossos materiais e aí eu quero começar por um que é muito importante, certo? E que talvez você ache assim muito básico, mas que a gente precisa tomar cuidado e que a gente precisa prestar atenção ali em alguns pontos, porque isso vai fazer diferença no nosso trabalho, tá? Eu tô falando aqui das panelas, gente. As panelas, é óbvio ali, a gente usa elas muito para fazer as massas dos doces, né? E aqui você sabe que existem diferentes tipos de panela, então você tem aí panela de alumínio, de inox, esmaltada, de teflon, de um monte de coisa, tá? E é importante que a gente preste atenção no material da panela que a gente vai comprar. Tá? Quando a gente trabalha com a confeitaria profissional, eu indico que você use panelas de inox ou as panelas esmaltadas, tá? As panelas de inox são essas daqui, certo? Básica, de inox dentro e fora, elas são muito boas. E as esmaltadas são essas daqui, que são lindas, maravilhosas, são ótimas para você cozinhar também, só que aqui elas têm um ponto negativo de que essas panelas são bem mais caras. E aí, gente, aqui entra aquele ponto, né? A gente tá buscando custo-benefício. Então, fica nas panelas de inox que você vai estar super bem, tá? Mas também existem mais dois pontos que a gente precisa levar em consideração quando a gente está aqui falando de panela, tá? O outro ponto é com relação ao fundo dessa sua panela, tá? Para a gente trabalhar com os doces, o ideal é que a gente trabalhe com as panelas de fundo triplo, ou seja, que ela tenha um fundo assim mais grossinho, tá? Porque se a sua panela tiver um fundo muito fininho, você aumenta a chance de acabar queimando aquela sua massa. Tá? O que esse fundo triplo faz é que ele permite que o calor seja distribuído de uma forma mais uniforme dentro ali da sua panela. Então você consegue cozinhar aquela sua massa ali de uma maneira mais uniforme. Tá? E também evita que essa massa queime ali muito rápido, tá? Então dê preferência para as panelas de inox de fundo triplo. Agora, um outro ponto aqui que a gente tem que pensar com relação à panela é o fato do tamanho da panela que a gente vai comprar, certo? E aqui, gente, de novo, você vai ter que adaptar a sua realidade, tá? A quantidade de doces que você está acostumado a fazer. Porque é o seguinte, você tem aqui diferentes tipos, certo? Por exemplo, uma pequenininha dessa, eu posso usar ali se de repente eu vou fazer só uma latinha de leite condensado, ou se de repente eu vou fazer só uma calda, alguma coisa assim, aí eu uso a pequenininha.
Já se eu vou fazer mais latas ali, né, uma massa maior, enfim, se eu vou fazer, tipo, sei lá, um doce de abacaxi, que eu preciso colocar aqueles pedaços ali, enfim, aí eu vou usar uma panela que seja maior, certo? E aqui, gente, falando também dessa questão do tamanho, né, você precisa pensar ali a hora que você vai usar, de usar um tamanho apropriado para a quantidade de massa que você vai fazer, certo? Não adianta eu querer fazer 3 latas de leite condensado numa panelinha desse tamanho, certo? Número 1, porque aquela massa vai ferver, ela vai subir e ela vai derramar e vai fazer a maior bagunça. Eu também posso correr o risco de me queimar nessa brincadeira toda aqui, certo? Número 2, que eu tenho tanta massa aqui que eu também não vou conseguir mexer ela direito, eu não vou conseguir que esse calor, né, pegue a massa ali uniformemente e cozinhe tudo direito. Então, nesse ponto, é melhor você ter uma panela, certo, adequada para a quantidade de massa que você vai usar. Tá? Então esse é o ponto com relação às panelas, esses são os 3 pontos que você precisa pensar: o material, o fundo triplo e o tamanho. Aqui também é legal que você tenha um jogo ali de panelas, né? Porque como eu falei, dependendo do que você for fazer, você vai usar a menorzinha, a maior, enfim, tá? Um outro ponto aqui, que é um outro utensílio que a gente usa muito na cozinha, nos mais variados momentos ali, são os bowls, tá, gente? Que são esses bowls aqui, certo? Os bowls, gente, a gente vai usar, por exemplo, para derreter o chocolate, você vai usar ali para você fazer o seu mise en place, né? Ou seja, quando você vai separar todo o material ali, os ingredientes que você precisa para você poder fazer a sua massa, para você poder fazer o seu doce ali, você vai usar esses bowls. Você vai usar esses bowls ali também para, de repente, você colocar, sei lá, se você fez uma mousse, você vai usar eles, deixar ele ali para a mousse poder ficar na consistência certa até a ganache chegar. Enfim, a gente vai usar muito esses bowls, tá? E os bowls, eles também vêm em tamanhos variados e também ele vem em materiais variados, tá? O que acontece aqui? Aqui eu indico que você use os bowls de vidro ou então os bowls de inox, tá? Não use os bowls de plástico porque eles pegam muito cheiro e isso é uma coisa que a gente não quer dentro da nossa cozinha, né? Materiais que peguem o cheiro de outros ingredientes, porque senão um transfere para o outro, tá? E eles também, eles acabam manchando muito fácil. Então eu não gosto porque eu acho que ele fica com um aspecto assim não tão legal muito rápido. Esses daqui eles vão durar muito mais, tá? Então você pode ter dos dois. O que acontece aqui, por exemplo, esse de inox, ele não pode entrar no micro-ondas, certo? Então se você vai querer derreter, por exemplo, um chocolate no micro-ondas ou você vai querer esquentar alguma coisa no micro-ondas, esse você não pode usar. Aí para ele você vai usar os de vidro, tá? Mas aí eu posso usar esses daqui para outra coisa. Eu vou peneirar uma farinha, eu vou peneirar ali as minhas frutas secas, né? Sei lá, eu vou separar os meus ingredientes. Isso aqui, ele é perfeito, tá? E aí aqui a outra questão que você vai levar em conta com relação aos bowls é que eu acho legal você ter um jogo, certo? Ou seja, você ter bowls que são assim pequenininhos, que são ótimos para quando você tá separando ingredientes que você tem pouca quantidade, tipo, você já quer pesar ali a sua manteiga e separar a manteiga. Você não precisa de um bowl gigante para colocar manteiga, você pode usar esse. Depois, ó, tá vendo? Tem vários. Opa! Tem vários tamanhos. E isso é ótimo porque vai depender. Às vezes você só quer derreter um pouco de chocolate. Às vezes não. Às vezes você vai querer derreter um monte de chocolate. Então daí você compra assim um kit desses que daí você tem, né? Você pode usar ele ali nas mais variadas situações, certo? Então, com relação aos bowls, é isso, tá, gente? Eles são muito versáteis e você vai usar eles muito, 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 tá? Um outro utensílio que você também vai usar muito na sua cozinha são as assadeiras, tá? E principalmente aqui quando a gente tá falando dos doces finos, não necessariamente você vai usar essa assadeira porque você vai assar alguma coisa, né? Porque você vai colocar no forno, tá? Não necessariamente é pra isso. A gente usa muito a assadeira, seja pra você colocar os doces que já estão ficando prontos ali, ou que falta você decorar, é sempre muito bom. Às vezes você quer colocar um pouco de confeito para você confeitar alguma coisa. Enfim, essas assadeiras, às vezes você tá ali fazendo as decorações de pasta americana e aí você quer apoiar essas decorações ali na assadeira para você conseguir guardar em algum lugar. Gente, as assadeiras a gente usa muito,
tá? Aqui, de novo, você tem assadeiras dos mais variados materiais. Eu gosto de usar essas assim, tá? E aqui o ponto é que você escolha também assadeiras de tamanhos diferentes, tá? Então, por exemplo, assadeira desse tipo assim, dessas que são retangulares, elas são ótimas para eu conseguir colocar ali... Ai! Essas assadeiras retangulares, por exemplo, elas são ótimas para eu conseguir colocar os meus doces, conforme eu vou enrolando, eu já vou passando ali no confeito, eu já vou colocando eles aqui. Aí eu consigo transportar elas para depois eu guardar na forminha. Ou porque depois eu ainda tenho que pintar, ou eu tenho que terminar de decorar eles, enfim. Isso é ótimo porque é muito fácil de você transportar todos esses doces, né? Depois você pode ter assadeiras maiores, quando você já tiver um pouco maior, você pode comprar aquele esqueleto que eu sempre falo aqui, que é aquele esqueleto que daí você coloca as suas assadeiras e aí pelo menos elas ficam todas empilhadas e você consegue colocar ali até 4.000 doces empilhados na vertical, que também não ocupa muito espaço, tá? Então, aí às vezes você quer uma pequenininha porque você quer só colocar uma decoração ali de apoio que você vai usar para poder decorar os seus doces, enfim. O ponto aqui da assadeira que você precisa pensar quando você for comprar é que elas sejam o mais baixinhas possível, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se você pega uma assadeira dessa, que é super alta, tá? E aí eu quero decorar o meu doce. O meu doce, ele tá ali embaixo, pequenininho. Aí eu vou fazer assim, ó, fica pegando a mão, eu não consigo direito. Se eu vou pintar, por exemplo, com aerógrafo, os doces que estão próximos dessa parede aqui, eles não vão ser pintados, entendeu? Então não é muito bom. Ao passo que quando você trabalha com essas assadeiras que são mais baixinhas, fica muito mais fácil para eu trabalhar. Se eu tenho aqui umas casquinhas que eu quero encher, essa lateral da assadeira ela não tá atrapalhando a minha mão. Se eu quero pintar, eu consigo pintar direitinho, porque entra bem aqui, não é que ela tá escondendo o doce inteiro, tá? Então nas assadeiras você escolhe assadeiras de tamanhos variados, aí você adapta, né, ao que você precisa, à sua necessidade, mas presta atenção nessa questão da altura da assadeira. Tá? Agora vamos falar das espátulas, gente. E aqui, antes de eu falar qualquer coisa, eu tenho um recado. Colher de pau é extremamente proibido na cozinha, tá? Nada de colher de pau. Eu sei que a gente tá acostumado, desde que a gente era pequeno, ouvir lá de cozinhar com a colher de pau e etc. Mas na cozinha profissional a gente não usa a colher de pau, tá? Isso porque a colher de pau, ela aumenta as chances ali de contaminação, tá? Então a gente não entra com madeira na nossa cozinha. A gente não entra com materiais que tenham madeira, seja espátula, seja faca, seja tábua, seja qualquer coisa de madeira, tá? Então aqui, quando a gente tá falando das espátulas, é melhor você buscar espátulas de outros materiais. Por exemplo, as espátulas de silicone. Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 modelos de espátula, tá? Aí você tem as que são inteiras de silicone, tá? E você tem, por exemplo, essa que é de silicone com o cabo aqui de inox, tá? Não pode com o cabo de madeira, beleza? Lembra que madeira aqui não entra, tá? Bom, vamos falar um pouquinho dessa daqui. Quando você for pensar ali em comprar espátula e etc, dê preferência para espátulas que sejam mais firmes, tá? Essas espátulas de silicone, tem várias que elas têm a alma de aço. Isso significa que ela tem um negócio de aço aqui dentro dela e ela acaba sendo mais firme. E isso é melhor, porque senão, se ela for muito mole, quando você vai fazer ali aquele seu doce, ela dobra inteira, não é muito legal, tá? Então dê a preferência para espátulas que são mais firmes, beleza? A mesma coisa essa daqui, ó, a pontinha dela é um pouco mais molinha, só que aqui ela não é, ó, tá vendo? Ela não, no meio aqui ela não vira, tá? E isso, então, são as melhores espátulas para você trabalhar, beleza? Agora, mesmo aqui dentro da questão das espátulas, você tem vários tipos, né? Então, por exemplo, eu tenho essa, eu tenho tipo essa daqui, eu tenho menorzinha, você tem maior, você tem menor, enfim, você tem vários tipos de espátula aqui, tá? O que acontece? Eu, Juliana, gosto dessas espátulas que são retas, assim, que são tipo finas, tá vendo? Por exemplo, eu já não gosto muito se eu tivesse que trabalhar com uma dessa que quase parece uma colher, assim, sabe? Que é meio arredondada, porque eu acho que quando eu tô ali cozinhando, essa daqui ela não pega direito ali
né? Se eu tô aqui cozinhando com a panela, eu não gosto muito, eu acho que ela não tira direito, porque o meu ponto de contato aqui acaba sendo muito pequenininho, eu não sei, eu não gosto. Eu prefiro essas daqui, porque aí sim, ela tem a pontinha que dobra um pouquinho, né? E aqui a minha área, para eu conseguir pegar ali na minha panela, por exemplo, é muito melhor. Para eu conseguir limpar ali o meu bowl e tirar uma massa, é muito melhor, tá? Eu consigo tirar mais. Agora, tem um outro ponto também com relação ao tamanho dessa sua espátula, que você precisa, né, ter uma espátula adequada para aquilo que você está fazendo no momento. Então, por exemplo, se eu tô cozinhando aqui na minha panela gigante, gente, eu não posso usar uma espátula desse tamanho, certo? Porque ela, ó, ela é quase do tamanho aqui da panela. As chances de eu me queimar fazendo isso aqui são grandes, entendeu? Então, nesse caso, você precisa trabalhar com uma espátula maior, tá? Pro seu próprio bem ali, certo? Para você se proteger, correto? Agora, espátulas menorzinhas assim, elas são ótimas, por exemplo, se você vai tirar alguma coisa ali, tipo, você quer tirar até a última gota ali da sua Nutella ali de dentro do pote. Essa daqui, ela já não entra direito no pote, ela é grande demais. Aí sim, você vai para essa menorzinha, certo? Então você vê também que mesmo dentro das espátulas, para cada hora ali, cada momento, você vai usar uma, tá? Agora, tem um outro tipo de espátula, que daí não é aqui para quando a gente vai fazer a massa, tá? Mas é um outro tipo, que são essas daqui, que são as espátulas de degrau. Tá? Essa daqui, na verdade, ela é ótima para quando você precisa fazer alguma coisa de precisão. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou pegar alguma coisa aqui, eu preciso transportar para cá, eu quero colocar uma decoração aqui em cima, ou enfim, eu quero tirar algum detalhe ali, alguma coisinha a mais que eu não quero no doce, sei lá, entendeu? Ela é muito boa, tá? Um outro ponto para que essa espátula aqui, ó, que eu adoro ela, é para quando, por exemplo, eu abro a pasta americana, tá? Eu abro lá com o rolo, aí eu vou cortar as minhas decorações de pasta americana, e aí ela é ótima para você conseguir vir e passar assim por baixo, ó, e tirar a pasta americana, certo? Sem estragar minha decoração. Então eu consigo tirar ela daqui e transportar ela, por exemplo, para minha assadeira, ou sei lá, transportar ela para o lugar ali onde eu vou guardar. Essa espátula aqui, ela é uma mão na roda, gente, eu acho ótimo, e aí eu recomendo que você tenha ela na sua cozinha, porque vira e mexe tem alguma coisinha que você vai precisar dela. Bom, então aqui a gente falou das espátulas, e já que a gente tá falando dessa questão aqui do que a gente usa para mexer, enfim, vamos falar aqui dos fouets, tá? Bom, para quem não conhece, esse é um fouet, certo? Que a gente usa muito quando a gente quer incorporar ar em alguma coisa. Então você bate ali, ele incorpora ar, ele é ótimo para se você quer ali bater um chantilly, para se você quer ali alisar uma massa, ou para se você bater, sei lá, claras em neve. Ele é muito bom e a gente usa muito na cozinha, tá? Aqui, de novo, sempre também dê a preferência para esses que são de inox, tá? Nada de cabo de madeira, nem nada disso. O que acontece aqui é que a gente às vezes encontra uns que são muito bonitinhos. E aí, né, ai gente, porque quando a gente trabalha com a confeitaria, às vezes a gente quer essas coisas fofas, né? Fala, ai que lindo, eu quero essas coisas super fofinhas. Só que nem sempre, gente, quando a gente tá ali, né, na hora do trabalho mesmo, quando isso é uma coisa profissional, nem sempre esses super fofos são o ideal, tá? Número um, porque, por exemplo, esse aqui, ele é muito mole. Então, às vezes eu quero fazer ali alguma coisa, ou eu quero mexer uma massa, ele é muito mole, tá? Fora que ele não dura muito. Então, quando você for comprar o seu fouet, dê preferência para um fouet, ó, que seja mais firme, tá vendo? Ele tem um joguinho, mas não é tanto, ó. Ó o que eu dobro isso aqui, tá vendo? Esse aqui eu não consigo, ó, porque ele é bem mais firme, entendeu? Esse é um fouet que ele vai durar mais tempo, ele é bem melhor para você trabalhar ali, tá? Esse outro aqui é capaz de você passar estresse. Mas tem um outro tipo de fouet, que esse eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem e que eu amo,
tá? Eu não uso ele sempre assim, eu não uso ele pra, tipo, se eu quiser bater um chantilly, uma clara em neve, eu não uso ele pra isso. Mas se eu quiser mexer alguma coisa numa panela, normalmente eu não gosto muito de usar esse, porque, de novo, eu acho que ele não pega direito ali, aqueles cantinhos, eu não sei. Eu acho que ele não mistura muito bem. Existe um outro que eu quero apresentar pra vocês, que é esse fouet aqui, ó. Então, esse fouet, vocês podem ver que ele é completamente diferente, certo? Esse é redondinho, com esses aros assim, esse não. E o bom desse daqui é que ele tem essas bolinhas na ponta, tá vendo? E aí, quando eu mexo na minha panela, ele não risca a minha panela. Já esse aqui, ele vai riscar a panela, entendeu? E o que eu gosto desse é que, como vocês podem ver, ó, ele não é assim muito nivelado, né? Então, tipo, aqui, ó, é menorzinho, aqui é maiorzinho. Então, quando eu vou mexer, ele pega, tá vendo aqui? Ele pega muito bem ali o cantinho, mas ele também pega o meio aqui da minha panela. Então, ó, quando eu vou fazer assim, ó, tá vendo? A bolinha tá ali, ele limpa muito bem tudo aqui, tá? Então eu gosto muito de usar ele, especialmente ali quando eu tô, por exemplo, derretendo o meu açúcar, né, com a minha clara de neve para eu fazer o meu merengue suíço. Eu adoro usar ele. Gosto mais também do que usar a espátula, tá? É diferente se eu estivesse fazendo um brigadeiro. Para fazer um brigadeiro eu prefiro a espátula, mas especialmente nessa hora que eu tô ali fazendo o meu merengue suíço, eu adoro usar esse fouet aqui, tá? Então fica a dica de um fouet diferente. Bom, e aí já que a gente tá falando aqui de panela, de espátula, de cozinhar, tem um ponto importante na nossa cozinha, que é o nosso fogão, né, gente? E tem gente que acha que você precisa de um fogão assim super power para poder fazer os doces finos e, gente, não precisa, tá? Você consegue fazer os seus doces com qualquer fogão. Se você tiver um fogão de uma boca, você consegue fazer os doces, tá? Na verdade, é bom que você até tenha aqueles fogões que não tem aquela boca muito grande, especialmente quando você trabalha, né, com essas panelas menores, assim. É ideal, qualquer fogão serve, tá, gente? Existe, claro, um outro equipamento que você pode comprar mais pra frente, quando você crescer, e não é um fogão melhor, tá? Mas esse equipamento eu vou falar no final e ele é ótimo e vai te ajudar muito, tá? E aí você vai ver que você não tem mais a necessidade de ter, assim, um super fogão que realmente ali uma boquinha já resolve, tá? Então fiquem tranquilos, dá pra fazer com o fogão que você tem aí, beleza? Bom, e aí então, pra gente finalizar essa parte aqui de espátulas e etc, um outro ponto que você vai precisar são as colheres, tá, gente? E aqui você vai precisar de colheres dos mais variados tamanhos. Então você precisa de colher de chá, você precisa dessas de sopa, de sobremesa, enfim, eu sugiro que você tenha colheres de todos os tamanhos. E não é para fazer a medida dos seus doces ali, da sua receita, tá? A gente vai voltar nesse ponto, mas não é por isso. Você vai precisar das colheres para você poder pegar a sua massa ali, para você misturar alguma coisa, enfim, tá? Quais são os pontos que é legal de você levar em consideração com relação às colheres? Eu sugiro que você tenha colheres de inox, tá? E que você compre colheres que sejam um pouco mais grossas e que sejam firmes, ó. Porque, tá vendo? Essa colher aqui, ó, eu não consigo dobrar ela, ó, nem botando muita força, eu não consigo dobrar essa colher. E isso, gente, vai fazer com que essa minha colher dure mais tempo e também vai fazer com que o meu trabalho ali fique mais fácil. Especialmente quando a gente vai pegar ali, né, a nossa massa de brigadeiro, dos nossos doces, às vezes se a sua colher ela é muito mole, ela acaba entortando e isso dificulta ali o seu trabalho, certo? Então dê preferência para essas colheres mais firmes, beleza? E de novo aqui, nada de colher que tenha cabo de madeira, pega essas que são inteiras. O ideal é que elas também sejam forjadas assim, inteiras, né? Porque às vezes também quando ela tem um cabo de um outro tipo, de um outro material, às vezes aqui também ela com o tempo ela acaba soltando, tá? Então ela também dura um pouco menos, beleza? Então é isso, tem as colheres dos mais variados aí formatos, beleza? Mas não colher de pau, tá? Isso aqui a gente já entendeu, né? Bom, e aí eu falei aqui pra vocês então que vocês não vão usar as colheres para poder fazer a medida ali, né, da sua receita, porque então, como vocês bem sabem,
Quando a gente trabalha com a confeitaria profissional, as nossas receitas, elas não são medidas por xícaras e nem colheres, tá? Elas são medidas por peso. Então, em gramas, em litro, enfim, é quilo e litro, beleza? E para isso, então, você vai precisar de uma balança, para que você consiga pesar ali todos os seus ingredientes com precisão. E não só isso, gente. Bom, e aí a gente não vai usar a nossa balança só para pesar as nossas massas ali, né, os ingredientes das nossas receitas. A gente também vai usar a balança para a gente poder pesar os nossos doces, né, gente? Porque como eu falo aqui para vocês sempre, é muito importante que a gente tenha padrão nos nossos doces. Porque daí, quando você pesa os seus docinhos, você garante que todos eles vão sair com o mesmo tamanho. Então você garante ali para o seu cliente que eles vão estar em perfeito estado, um igualzinho ao outro, tá? Além disso, você também garante que aquela sua massa, aquela receita que você fez, sempre vai render a mesma quantidade, certo? Porque você sempre está pesando os ingredientes para fazer, você sempre está fazendo a sua receita igual, e aqui você está pesando os doces com o mesmo peso, logo aquela receita vai render sempre o mesmo número de doces, correto? Agora, tem um ponto que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai comprar a nossa balança, tá? Normalmente eu indico que você compre uma balança que seja digital, porque fica muito mais fácil, né, para você ver ali o peso, especialmente quando a gente tá pesando ali, né, os docinhos pequenininhos, então você precisa saber se tá com 13 gramas, 15 gramas. A digital vai te mostrar exatamente quanto tá e fica mais fácil de você identificar. Um outro ponto é que muitas vezes, tá? Isso pode acontecer tanto na digital, mas principalmente também nas analógicas, é que você precisa de balanças que pesem pelo menos 1 grama, tá? Porque tem muitas balanças que elas pesam a cada 100 gramas. E aí, gente, se ela pesa a cada 100 gramas, se eu botar um docinho aqui de 15 gramas, ela vai dar 0, certo? Porque ela só reconhece quando passa de 100. Então você precisa de uma que pese ali o grama mesmo, tá? Então esse é o ponto que você precisa prestar atenção. Você não precisa de balanças enormes, tá? Essas pequenininhas aqui já servem tanto para você pesar os seus ingredientes, como para você pesar os seus docinhos, beleza? Bom, aí tem um outro item aqui que ele pode parecer meio bobo, mas eu acho que é importante da gente ter ele na nossa cozinha, porque ele facilita muito ali a hora que a gente tá banhando os nossos doces, tá? Eu tô falando aqui dos garfinhos de banhar. Ok? Os garfinhos de banhar, você também encontra eles, ó, como você pode ver, tem tipo redondo, tem esse assim, que tem, esse aqui tem 3, né, dessas ponteiras, tem outros que só tem 2, enfim, então você tem dos mais variados tipos, tá? O que acontece aqui é que esses garfinhos, eles te permitem banhar direitinho ali o seu doce, eles vão facilitar muito, tá, a sua vida a hora que você tá ali trabalhando com doces que são banhados. Esses redondos, normalmente, eles são melhores para doces que são redondos, e esses aqui, eles são melhores para doces que são retangulares ou que tem algum outro tipo de formato diferente. Independente disso, esse aqui, na minha opinião, é o mais versátil deles, tá? Mas o ponto aqui é que eles são baratinhos, então você consegue comprar um kit desses de garfinhos de banhar em qualquer loja que tenha itens para confeitaria, e você não vai precisar investir muito. Então é legal que você compre um kitzinho desses para você ter aí na sua cozinha, tá? Agora, já que a gente já tá falando mais aí dessa parte para decoração, enfim, tem um outro item aqui que é muito importante de você ter na sua cozinha, que vai te permitir fazer trabalhos assim mais diferenciados e que também te permite fazer, nossa, uma infinidade de trabalho, que são os bicos de confeitar, tá, gente? Que são esses caras aqui, ó, tá? Os bicos de confeitar, você tem vários tipos, vários formatos, cada um tem uma função, tá? Você pode comprar um kit pronto deles, então, por exemplo, eu tenho um aqui, tá? Se você olhar aqui, ele vem com um monte de bico, um monte de coisa. Esses kits, eles são ótimos, mas esses kits, eles são um pouco mais caros, tá, gente? Então, se você tá começando, você não precisa comprar todos eles, porque também pode ser que tenha um monte de bico ali que você nem vai precisar usar. Então, o que eu sugiro que você tenha são 2 tipos de bico, ou no máximo ali, dependendo do doce, 3, tá? O primeiro que eu acho que é o mais versátil deles são os bicos perlé, que então são esses biquinhos assim, ó, que são lisos, são só uma bolinha, tá? E esses bicos, eles são ótimos, porque eles te permitem tanto fazer as bolinhas,
por exemplo, os poazinhos, como também eles te permitem, se você quiser escrever, você consegue fazer linhas, você consegue desenhar com ele, enfim, esses aqui com certeza são os mais versáteis, tá? Agora, eles, daí eu sugiro que você compre, você pode comprar ali uns 2 ou 3, porque também muda o tamanho aqui da abertura, tá? Então, por exemplo, você pode, não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ó, esse aqui, ele é um bico, ó, que ele tem uma abertura bem pequenininha, tá vendo? Já esse outro, ó, ele tem uma abertura um pouco maior. Não sei se vocês conseguem ver direito. Então, às vezes é legal você ter assim uns 2 ou 3, porque esse vai te permitir fazer esse menorzinho uma coisinha mais delicada, de repente ter ali uma precisão maior, tá? Então, depende muito do que é que você vai usar. Se de repente você quer fazer os poazinhos, né, que são aquelas bolinhas, pode ser que esse pequeno seja muito pequenininho, ou pode ser que você queira fazer uma mistura de bolinhas menores e bolinhas maiores, e aí você brinca com esses bicos, tá? Só que o bico, você não consegue usar ele só desse jeito, tá? Você vai precisar de mais 2 materiais. O primeiro material que você vai precisar é de um adaptador de bico, tá? Que é esse cara aqui que eu já mostro pra vocês como funciona, tá? Então é legal que você tenha um desse. Bom, então, gente, esse é o bico perlê. Tem um outro bico que eu acho essencial pra gente ter, que eu adoro também e que você vai usar muito, tá? Que são os bicos pitanga. Que são esses caras aqui, ó, tá vendo? E esses são lindos, porque aí você consegue pitangar, por exemplo, você vai fazer uma caixinha de Nutella, você usa esse bico pitanga, né, que vai fazer aquele formato nela, que é lindo, tá? O que acontece aqui é que mesmo o bico pitanga, existem vários tipos dele, tá? Então, ó, você tem esse, que é mais abertinho, tá vendo? Ele tem menos ranhuras, digamos assim, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, que é diferente, por exemplo, desse. Esse aqui, ele já tem uma abertura maior, ele tem muito mais ranhuras aqui, ó, tá vendo? Eles são diferentes, tá vendo aqui? E aí, claro, o resultado que você vai ter ali é diferente, então você precisa ver qual que você mais gosta. Você tem esse outro aqui, ó, que é ótimo para quando você quer fazer florzinhas, esse que na verdade ele tem essa bolinha no meio aqui, porque esse você consegue, a hora que você tá fazendo, você, né, aperta ali o saco e você já gira assim, e ele faz uma florzinha super bonitinha, tá? Então, de novo, depende muito de como é a decoração dos seus doces, para que você vai precisar, então é legal que você faça uns testes aí e descobriu qual é o bico que você mais gosta, beleza? Agora, tem um outro bico aqui, além desses dois aqui, né, que eu falei pra vocês, esse perlê e o pitanga, eu acho eles essenciais, você vai usar muito esses, você precisa ter, mas tem um outro bico que aí, se você quiser fazer aquelas rosas de chocolate, por exemplo, aí eu sugiro que você compre esse daqui, tá? Que é o da Wilton, o número 104, porque esse sim vai te permitir fazer ali a rosinha de chocolate, tá? O docinho da rosinha de chocolate. Bom, além disso, gente, os bicos, né, na maior parte, eles são assim pequenininhos, tá? Mas existem bicos bem maiores, tá? Por exemplo, esses daqui, que daí eles são para, de repente, você vai encher alguma coisa, né, algum doce ali maior, ou às vezes você quer colocar um recheio, sei lá, de repente numa torta, alguma coisa assim, aí você vai usar esses bicos maiores, que eles vão facilitar muito mais, porque vai sair muito mais massa, né, ou enfim, vai sair muito mais daquele recheio que você tá usando, certo? Porque eles são maiores. Além disso, gente, aqui tem 2 pontos também que você precisa prestar atenção quando você for escolher os seus bicos, tá? O número 1 é que eles devem ser feitos de aço inox, tá? Para eles poderem durar mais. E o segundo ponto é que você tem que procurar bicos que não tenham o ponto de solda. O ponto de solda, tá vendo esse bico aqui? Tá vendo que ele tem essa... dá pra você ver aqui onde eles colaram, né? É como se eles pegassem uma folha e eles colaram ela aqui. Dá pra vocês verem? Esse aqui, eu não tive problema ainda com ele, tá? Mas eu também uso ele muito pouco. O que acontece é que quando você tem esses pontos de solda, com o tempo eles acabam oxidando e aí você perde o seu bico, tá? E tem alguns que além de ter isso aqui, você ainda vê uns pontos mesmo assim, tipo redondos assim, quase como se fosse tipo
como se parecesse assim uma cabecinha de um parafuso. Não é um parafuso, mas tipo é o ponto de solda. Mas tem umas bolinhas assim e elas oxidam e não ficam legais. Se você olhar esse meu outro bico aqui, ó, ele, ó, tá vendo? Ele é inteiro, é uma peça única. Ele não tem essa emenda, digamos assim, tá? Então, aqui esse é um bico que ele vai durar muito mais. Então, lembrando, o bico de inox e sem ponto de solda, que seja assim na peça única, esses são os melhores. E aí, gente, esse mundo dos bicos, depois você se diverte, porque tem uma infinidade deles, mas de novo, dá pra você começar comprando eles individualmente, dá pra você comprar ali um por um, enfim, de acordo com a sua necessidade, tá? O que acontece aqui é que o bico sozinho assim você não faz nada. Você precisa de mais 2 itens aqui pra te ajudar a usar esses bicos, tá? O primeiro deles é um adaptador de bico, que é esse cara aqui, ó. Que você faz assim, ó, tá vendo? Ele vem assim e aí você solta, tá? Esse aqui eu já ensino a vocês como que você usa e pra que você precisa dele, tá? E aí, gente, além, né, desse adaptador de bicos, você vai precisar também de um outro item, que é o outro item aqui da minha lista de materiais básicos que você precisa, que são os sacos de confeitar, tá? Que é esse cara aqui, beleza? O saco de confeitar, na verdade, ele também é muito versátil, não necessariamente você vai usar ele sempre com o bico, você pode usar ele sem o bico, tá? Então é importante que você tenha ele na sua cozinha, porque ele é ótimo para você colocar recheios dentro, quando você quer rechear alguma coisa ali, ele é ótimo para você colocar um glacê, por exemplo, com um bico para você poder fazer uma decoração, enfim, você vai usar muito esses sacos de confeitar. Tá? Mas antes de eu falar dos sacos de confeitar, eu quero só explicar como que você vai usar ele com o bico, só pra gente fechar a história aqui do bico e depois a gente fala mais dos sacos, tá? Então o que que acontece? Você vai pegar esse adaptador aqui, tá? E você coloca ele dentro do saco de confeitar. Por quê? Porque você precisa de alguma coisa que segure esse bico. Tá? Aí o bico vem por fora, então ó, você consegue ver aqui, o meu adaptador tá aqui dentro, o bico vem por fora, só que aqui ó, ele tá solto, tá vendo? Óbvio que você precisa cortar aqui, né, pra poder sair, mas enfim. Aí, e aqui também você deveria cortar um pouco mais rente aqui, mas só pra fins de exemplo, vamos fazer assim. E aí você fecha aqui, e aí pronto, você tem aqui o seu saco de confeitar com o adaptador e o seu bico. Beleza? E aí aqui você depois vai fazer assim, vai encher aqui, né, com o seu recheio, enfim, com o que é que você vai usar, vai fechar, ele tá vazio, mas enfim, aqui você vai torcer e aí você vai conseguir trabalhar com o seu saco de confeitar e o seu bico, tá? E aqui você pode criar e fazer muitas coisas dentro da sua cozinha, beleza? E aqui, gente, nesses sacos de confeitar, você tem alguns que eles são mais fininhos, parece até tipo um saco plástico assim, e você tem alguns que eles são mais grossos, tipo, por exemplo, esse daqui, ele é mais grosso, tá? E isso também depende muito do que é que você vai usar ali dentro. Se você vai trabalhar com algum tipo de recheio ou de massa que é mais grosso, tá? Dê preferência por sacos de confeitar que sejam mais grossos, porque senão as chances dele estourar são muito grandes, tá? Isso já aconteceu comigo diversas vezes, deu ali acabar pegando o saco errado, colocar uma massa muito forte, aí você, a hora que você faz a pressão, que você aperta, ele ploft, explode tudo, entendeu? Faz a maior sujeira, então não é legal. Então dê a preferência por esses mais grossos. Agora, se é porque você vai colocar ali algum recheio, enfim, alguma coisa mais molinha, que vai sair fácil, ou que você tá usando também um bico maior, etc. Aí, gente, não tem problema nenhum se você quiser usar o mais fino, tá? Fica realmente da sua preferência. E aí, como eu falei pra vocês, tem os mais diferentes tipos de materiais dos sacos de confeitar, certo? Os de silicone, nylon e lona, tá? Na minha opinião, são os meus preferidos, porque eles também são reutilizáveis, ou seja, eles vão durar mais e aí você, depois que você usou, você consegue lavar ele e você consegue usar ele mais uma vez. E isso, gente, vamos combinar, é bom pro planeta, porque a gente não tá jogando um monte de plástico por aí, e também é bom pro nosso bolso, porque não é que eu preciso ficar comprando milhares e milhares de sacos de confeitar, eu posso trabalhar com alguns e eles duram bastante, tá? É claro que de tempos em tempos você precisa trocar ele, né, mas razoavelmente ele dura bastante e isso ainda depende também um pouco da sua produção, tá? Mas então dê preferência por esses reutilizáveis.
E aí, gente, só pra gente fechar esse assunto aqui, né, dos sacos de confeitar e dos bicos, quando você usa esses bicos maiores assim, aí você não vai precisar do adaptador. A única coisa é que você coloca, né, o bico aqui direto no saco de confeitar e pronto, ele tá pronto para você usar, beleza? Mas então agora, já que a gente tá aqui falando da decoração, vamos para um próximo item que ajuda bastante, que são os gumes, tá, gente? Os gumes são esses moldezinhos aqui, ó, que eles são feitos de silicone, tá? E aí você também tem aí os mais diferentes formatos, tem lacinho, florzinha, enfim, tem os infantis também, tem um monte de coisa, tem mamadeira, tem... Ai, gente, aqui, ó, tem rostinho, tem os mais variados tipos, tá? E esses gumes, gente, eles são ótimos porque eles ajudam muito a gente para fazer uma decoração ali mais rápida, tá? Então esses daqui você vai usar com a pasta americana, então você já coloca ali a pasta americana, tira, já sai no formato, você já consegue fazer vários, eles ficam todos iguais, tá? Aqui então você compra eles, tem ali em lojas de material de confeitaria, tem vários, aí você vê o que você gosta mais, o que tem mais a ver ali com o seu doce, enfim, mas esses gumes eles são excelentes, tá? Além dos gumes, também é legal que você compre alguns cortadores, tá? Os cortadores, eles também servem muito para você cortar, por exemplo, biscoitos, especialmente se você vai usar os biscoitos ali para base de doce ou alguma coisa assim, é legal que você compre esses cortadores. Além disso, você também tem dos mais variados formatos, enfim, aí você pode, ou às vezes também você quer cortar uma pasta americana ali, enfim, então esses cortadores também são bons, aí você vê aí o formato que é melhor para você, que vai funcionar melhor, ou que você vai criar ali para o seu doce, você vai na loja da confeitaria e aí você ali se encante com os cortadores, certo? E vê qual funciona melhor para você, tá? Bom, e agora então eu queria falar de um outro item que a gente precisa ter na nossa cozinha, especialmente para quando a gente trabalha, né, com chocolate, especialmente para quando a gente vai trabalhar ali com caramelo, enfim, que aí, gente, a gente precisa ter um termômetro de cozinha. Tá? O termômetro de cozinha ele é essencial nessas horas que a gente precisa saber ali com precisão a temperatura. Então quando a gente está temperando o chocolate é importante a gente saber a quanto esquentou o chocolate, porque não pode deixar passar, aí você tem que deixar cair a temperatura, mas também não pode cair demais. Enfim, então um termômetro de cozinha vai resolver muito a sua vida, tá? E aqui tem que ser esse termômetro específico para cozinha, que ele é igual esse cara aqui, ó. Beleza? E isso vai te ajudar muito, beleza? E aí um outro item que é importante da gente ter na nossa cozinha também são as peneiras. Isso é meio básico, né, gente? Mas é importante lembrar, porque a peneira você vai usar muito ali para você peneirar o açúcar, a farinha, enfim. E também para você peneirar suas frutas secas, porque quando você corta ali as suas frutas secas, sempre fica, né, aquele pozinho. E aí é importante que você tire esse pozinho para ele não colar em volta do doce, para que você realmente consiga colar os pedacinhos da fruta seca ali, por exemplo, se você estiver fazendo um doce de pistache, tá? Então é importante que você use a peneira também. E aí, já que a gente tá falando de cortar aqui, vamos falar rapidamente das facas, tá, gente? A faca, então, é importante que você tenha facas e que elas sejam bem afiadas, tá, gente? Porque faca cega só corta dedo, não corta mais nada, tá bom? Então, é importante que você tenha as facas, que elas sejam de inox e lembrando, nada de faca com cabo de madeira, tá? Essa aqui, proibida. Tem que ser faca de inox, tá? E quando você for comprar, também dê preferência para facas que sejam forjadas, ó, como uma peça única. Esse tipo de faca, ela é um pouco mais cara, sim, tá? Não tem problema, se você não quiser comprar desse modelo, você pode comprar as outras que tem um cabo de um material diferente, elas vão funcionar super bem, mas depois quando você quiser investir numa faca um pouco melhor, essas aqui que são forjadas numa peça única, elas vão durar muito mais. Beleza? E aí, obviamente, para você usar as suas facas ali, para você, enfim, né, picar os seus ingredientes, para você picar as suas frutas secas, ou enfim, você vai precisar de tábuas. E aqui, gente, o que eu tenho para falar é que, de novo, não use tábua de madeira,
tá? E tem ali, você pode escolher uma tábua menorzinha, se você quiser cortar uma coisinha menorzinha, e você pode ter uma tábua bem maior, porque você vai precisar dela para você poder cortar ali um chocolate, ou para você poder cortar bastante das suas frutas secas, enfim, então é legal também que você trabalhe com umas tábuas maiores, beleza? Agora, se você não quiser cortar o seu chocolate, aí o ideal é que você trabalhe também com aqueles chocolates em gotas, aqueles de Calitz, porque aí você tira esse ponto de você ter que ficar perdendo tempo ali cortando o seu chocolate, tá? Agora vamos, já que a gente tá falando de chocolate, vamos para um próximo item, que esse é interessante que você tenha na sua cozinha, e aí você tem que escolher ali o formato que você quer, que são as formas de chocolate. Gente, formas de chocolate é um mundo à parte. Nossa senhora, tem os mais variados formatos, tipos, enfim, e ali você também consegue criar os seus doces, você consegue mudar o formato deles, existe ali, dá pra você soltar a sua imaginação, tá? Mas vamos falar aqui sobre os modelos dessas formas de chocolate, tá? Você tem formas de silicone, tá? Essas formas, elas são, ó, mais moles, tá? Eu particularmente não gosto desse tipo de forma aqui, tá? Você também tem formas de polipropileno, tá? Que são essas daqui, que são essas mais branquinhas, ok? Eu particularmente também não gosto muito de trabalhar com esse tipo de forma. E aí você tem os outros dois tipos de forma que, na minha opinião, são os meus preferidos, tá? A que eu mais gosto de trabalhar são essas formas aqui, que elas são feitas de policarbonato, tá? Elas são excelentes, só que elas têm um ponto negativo de que elas são bem mais caras, tá? O ponto delas é que elas duram muito tempo, tá? Elas duram anos, eu tenho as minhas há anos, tá? E, enfim, então eu gosto muito dessas daqui. Agora, se você quiser uma alternativa para essas formas, você pode trabalhar com as formas de acetato, tá? As formas de acetato, elas são super baratinhas, beleza? Elas são bem mais em conta do que essas outras aqui que eu mostrei pra você. Mas, por um outro lado, elas também duram bem menos tempo, tá? Elas quebram, elas rasgam, enfim, elas não duram tanto tempo. Mas, de qualquer forma, gente, compensa porque elas são super baratinhas, estragou, você joga fora, compra uma outra, tá? Então, e aqui, gente, você vai escolher aí, você tem 1000 formatos, só que vocês podem ver aqui, ó, eu mostrei 4 modelos, tá vendo? Essa aqui é só um disquinho, essa aqui, ela é meio diamantada, tá vendo? Essa aqui, ela é quadrada, essa outra aqui é como se fosse um tipo de um suspirinho. Então aqui também, gente, solta a imaginação, escolhe lá a forminha que você mais gosta, tá? O importante é que você tenha ali os formatos diferentes e normalmente eu sugiro também que, se possível, que você compre mais de uma, porque assim você também consegue render um pouco mais ali a sua produção, certo? Porque quando você enche ela aqui de chocolate, depois você tem que ficar esperando. Então, se você já tiver ali umas 2 ou 3, isso já vai facilitar e é muito bom porque você já tira vários doces de uma vez. Bom, e aí, já que a gente tá falando de chocolate, tem um outro item que eu quero mostrar pra vocês, que esse também é baratinho, é super simplesinho, que são os raspadores, tá? Esses raspadores, eles são ótimos ali, às vezes você quer mexer ali o seu chocolate, ele é muito bom pra você raspar a própria bancada, né? Então ali, quando você colocou o chocolate nas suas formas, enfim, você desenformou, tal, sobrou aquele monte de chocolate na bancada, você vem com o raspador, vai tirando, ele é ótimo pra limpar, ele é super versátil, você usa pra um monte de coisa, tá? Tem também de vários modelos, tem esses assim, tem de inox, tem de um monte de modelo, você pode escolher, pode ser um basiquinho desse aqui, tá ótimo, tá? E aí um outro item para você ter aí na sua cozinha que vai te ajudar muito, especialmente quando você trabalha ali com a pasta americana, que você quer abrir a pasta americana, ou se você trabalha com biscoitos, enfim, é um rolo, tá, gente? O rolo, ele tem dos mais variados aqui materiais também, tamanhos, enfim. O ponto que você tem que lembrar é que nada de rolo de madeira, tá? Prefira os que são de polietileno, enfim, desse tipo de material. O que eu
eu gosto, quando eu vou comprar o rolo, eu gosto muito, e aqui fica uma dica para vocês, é de você comprar rolos que tem as manoplas giratórias, tá? Isso significa que quando eu estou ali usando o meu rolo, quem vai girar é só o meio. Não é que eu tenho que ficar passando a minha mão em cima assim para que ele gire. Tá? E isso na verdade faz com que você machuque menos a sua mão, porque aí eu só seguro e quem tá girando é esse cara aqui do meio, tá? Você também pode comprar um rolo que tem esse guia de espessura aqui, tá? Então ele vai te ajudar a abrir a massa sempre ali na mesma espessura, ou você pode comprar sem, isso aí não é uma regra, tá? Também existem uns outros rolos que são bem pequenininhos, assim, bem fininhos, que se você quiser, de repente, para fazer alguma coisinha ali menorzinha, ele também é uma possibilidade. Mas esse grande aqui já resolve a sua vida, beleza? Mas então agora vamos falar aqui de um dos últimos equipamentos aí para você ter na sua cozinha, que é o liquidificador ou processador ou um mixer, tá? Ter um desses equipamentos na sua cozinha vai facilitar bastante ali para você. Não necessariamente eles são obrigatórios, não necessariamente você precisa ter eles desde o começo. Tá? É só que eles facilitam ali a sua vida, eles deixam mais rápida a sua produção, mas então, tipo, se você não conseguir no começo, não tem problema, porque se você vai picar fruta seca, você consegue picar, por exemplo, com uma faca. Se você quer misturar ali alguma coisa, se você quer bater uma clara em neve, você consegue com o fouet. Então, os outros materiais que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Você já consegue trabalhar muito bem com eles. Esses daqui já pode ser um passinho mais pra frente. Mas mesmo assim, eu queria deixar aqui algumas observações. Tá? Se você tiver que escolher um deles, escolha por um processador que seja um kit, tá? Então, por exemplo, assim, esse meu aqui, eu tenho o processador, tá? Então aqui eu consigo picar as minhas frutas secas, consigo picar as minhas coisas. E se eu tirar ele aqui, tá? Eu acoplo um outro item nele aqui, ó. E agora eu tenho um mixer, agora eu tenho um fouet, agora eu tenho... Você percebe? Agora ele é um mixer de mão, tá? Então, aqui você também tem processadores kits, por exemplo, que você tem o mixer e o processador, e você tem outros que você tem o processador, o mixer e o liquidificador. Você tem tudo num kit só, tá? E às vezes compensa mais, porque aí você tem um único motor, e você tem 3 funções diferentes ali, 3 equipamentos em um, né? E isso é bom porque ele vai ocupar menos espaço na sua cozinha e também porque daí você comprou um equipamento só que já te resolve toda a vida ali, tá? Mas independente disso, a hora que você for comprar e que se tiver um liquidificador ou se você for comprar um liquidificador à parte, o que eu sugiro para você é que você dê preferência para o copo de vidro ou o copo de inox, tá? Porque, de novo, o copo de plástico, ele mancha e ele pega cheiro. Então, ele também vai durar menos tempo. Por isso, dê preferência ali, a hora que você for investir, para você investir em um de vidro ou de inox, que vai ser bem melhor, tá bom? Bom, e por último, então aqui vamos para o nosso último item da nossa lista, que são as batedeiras, tá, gente? Aqui existe 2 opções, mas independente da que você escolher, elas são ótimas também, porque elas também vão facilitar muito a sua vida, mas eu queria então começar falando da batedeira planetária, tá? A batedeira planetária, ela é muito boa, porque ela é mais potente, você não precisa ficar ali, então você liga e ela vai trabalhar sozinha, e ela é muito boa por conta do movimento planetário da cabeça aqui do nosso batedor, tá? Então essa é um bom investimento, né? Você ter ali uma planetária é um bom investimento, só que ela é uma batedeira bem mais cara. E aí, além disso, se você não quiser investir na planetária, você tem a outra opção de comprar uma batedeira de mão, tá, gente? Elas são ótimas, são pequenininhas, elas são mais em conta e elas vão resolver a sua vida igual, tá? Essas batedeiras, elas vêm com batedores diferentes, tá? E aí você só coloca ele aqui e pronto, já resolveu. E aí você consegue trabalhar com ela, tá? O ponto aqui negativo é que você mesma tem que estar ali mexendo, mas não tem problema, você super consegue trabalhar com essas batedeiras de mão, beleza?
E aí, o ponto aqui dessas batedeiras é que elas vão te ajudar, especialmente quando você precisa bater ali um chantilly ou quando você precisa bater ali uma clara em neve. Vai ser muito mais fácil e vamos combinar, vai cansar muito menos, porque você tem que ficar ali batendo aquela clara em neve ali, demora e a gente cansa. Então, quando você puder, invista numa batedeira que vai facilitar muito. Bom, gente, então esse aqui é o nosso kit básico para você começar a trabalhar com os doces finos. Vocês viram que tem muitas coisas aqui que vocês já conhecem, enfim, e que dá então sim para vocês começarem, né, com um baixo investimento, diferente de alguns materiais que eu mostrei aqui. Vocês viram que esses você pode comprar mais para frente, porque você consegue, né, trabalhar ali com outros que substituem eles, e aos pouquinhos você consegue ir comprando conforme você for vendendo, você vai comprando e você vai incrementando aí o seu material, né, os seus equipamentos na sua cozinha. Tá? Só que tem uma ressalva que eu queria fazer aqui. Número 1, como vocês separaram, existem alguns materiais que eles não podem ser usados na cozinha e que eles também não são ideais para a cozinha profissional, tá? Posto isso, também existe uma outra questão, especialmente se você trabalha em casa, se você está fazendo seus doces finos em casa, tá? Aqui você precisa ter o cuidado de ter um material específico para ser usado com os doces finos, tá? Não dá para você usar o mesmo material que você cozinha a comida, você querer cozinhar os doces finos, tá, gente? Nisso você pode ter contaminação cruzada, você tem transferência de sabor, transferência de aroma, beleza? Então, por exemplo, assim, não dá para você querer usar uma panela que você cozinhou ali, né, sei lá, um arroz com alho, usou uma panela e uma espátula e usar a mesma panela e a mesma espátula que tá cheirando a alho para fazer ali o seu brigadeiro, porque isso vai transferir o sabor, vai transferir o aroma. Então, especialmente quando a gente tá trabalhando em casa, a gente precisa ter certos cuidados, tá, gente? E aí o ideal é que então você tenha esse material separado, específico, só para você fazer os seus docinhos, que daí também você fica tranquila de que não vai ter nenhuma transferência ali da comida para os doces, beleza? Bom, mas calma, porque eu ainda não terminei, porque eu tenho agora os 2 equipamentos que eu quero te apresentar que podem dobrar a sua produtividade quando você começar a vender mais e você ficar um pouco maior. O primeiro deles é a masseira planetária de bancada, que é uma masseira que pode substituir aí você no fogão. Gente, essa masseira, ela é incrível, tá? Vocês podem ver a foto, eu tô deixando a foto dela aqui na tela para vocês verem. E ela é incrível, gente, porque você não precisa estar lá, você vai colocar a sua massa ali e ela vai cozinhar o seu brigadeiro, o seu doce sozinha. Então, como você pode ver aí, né, ela vai ficar ali girando sozinha e mexendo essa massa sozinha por você, então você não precisa ficar lá, certo? É por isso também que eu falei lá atrás para vocês que não é que você precisa investir num fogão melhor quando você crescer, nem nada disso. O ideal é que você invista então numa masseira. Você pode começar com essa pequena, tá? É claro que depois existem outras, essa é uma de bancada, mas depois você tem a de chão, você tem outras enormes, mas dá para começar com essa. É claro que ela tem um investimento mais alto, tá? Por isso você já tem que ter uma produção um pouco maior, você já tem que estar vendendo para conseguir investir numa masseira dessa, beleza? Mas o ponto aqui é que você também vai pagar uma única vez e também você não vai ter que ficar pagando mensalmente ali ela, né? Ou, por exemplo, uma pessoa para ficar ali só para fazer a massa, muitas vezes ela já resolve essa questão para você porque ela faz sozinha. Isso significa que você está livre para poder trabalhar em outros pontos ali dentro da sua produção. Tá? Existem maceiras dos mais variados tamanhos, tipos e marcas. Eu gosto muito de usar essa da Siltec, tá? Mas aí também fica a cargo de você pesquisar e ver qual você mais gosta, beleza? E o segundo equipamento que eu quero mostrar aqui pra vocês, ele é mais em conta, tá, do que a masseira, e ele é uma mão na roda pra gente, que é a derretedeira. Eu tô deixando aqui a foto pra vocês também. A derretedeira, gente, ela vai economizar muito tempo. Porque quando a gente trabalha com muito chocolate, você tem que pensar que você vai ficar ali picando aquele chocolate, aí você tem que ficar derretendo aquele chocolate, aí você tá trabalhando
aí ele esfriou, aí você precisa derreter de novo, enfim, é sempre um trabalho, certo? E a derretedeira, ela é ótima, gente, porque você só vai jogar o chocolate ali picadinho, tá? Ela vai derreter e ela vai manter esse chocolate derretido durante o dia. Você coloca ali qual é a temperatura que você quer e ela mantém ele ali aquecido, derretidinho, naquela temperatura perfeito para você usar, tá? Então a derretedeira, ela é ótima, tem vários tipos também, tem redonda, tem retangular, tem com uma cuba só, com duas cubas, enfim, que você pode ter, por exemplo, 2 tipos de chocolate ali derretidos ao mesmo tempo, separados, né? Enfim, essa derretedeira é uma ótima aquisição para você no futuro também, tá bom? Bom, gente, mas como eu falei aqui para vocês antes, esses 2 equipamentos aqui, eles só justificam serem comprados se você já estiver com uma produção um pouquinho maior, se você já estiver vendendo mais, tá? De qualquer forma, eu quis trazer eles aqui para vocês porque eu quero que vocês saibam qual é o próximo passo que vocês podem dar quando a sua produção aumentar. E que sim, tem equipamentos que vão te ajudar a hora que você quer aí melhorar a produtividade e que você já tá ficando um pouco maior. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês. E aí me conta aqui embaixo nos comentários qual é o item aí, se tem algum item que você não conhecia e que você gostou de conhecer, ou qual é o próximo item aí na sua lista que você vai querer comprar. Me conta aqui embaixo. Além disso, se você gostou, deixa o seu like. E se você não segue o Coisa de Doceira, se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem vídeos novos que vão te ajudar a se tornar uma doceira protagonista. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!